O Cruzeiro buscou informações sobre Lucas Ribeiro, destaque da fase de grupos do Mundial de Clubes. O atacante de 26 anos de idade chamou a atenção do Fluminense e também do Cruzeiro. E a informação ela foi divulgada em primeira mão pelo jornalista Vene Casagrande, que informa que a equipe africana pediu 2,5 milhões de euros pela transferência do jogador brasileiro. E olha só, família, a gente vai falar mais sobre isso, é muito mais no conteúdo de hoje. Só que antes eu vou pedir a cada um de vocês que deixe aqui o seu gostei, que se inscreva no nosso canal, porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Contamos demais com o seu apoio. Agora, preste atenção. O atleta tem, neste momento, negociações avançadas para ir por futebol do Catar. Ah, Renato, e o interesse do Cruzeiro e do Fluminense? Pois é, as equipes entraram em contato com a equipe africana interessada na contratação do Lucas Ribeiro, que é um jogador de beirada de campo, é canhoto, tem a parte física como características que o Cruzeiro vai buscar ali no mercado. O atleta fez na atual temporada 50 jogos, 21 gols e 13 assistências. É claro que a qualidade técnica do campeonato africano não é a mesma coisa, mas ele joga na principal equipe africana. É o cara que estava no Mundial de Clubes e conseguiu destaque na fase de grupo, e por isso, a gente viu várias equipes falando sobre o Lucas Ribeiro. E a informação do jornalista Vene Casagrande que o Fluminense e o Cruzeiro procuraram o jogador, mas ao chegar e tentar a contratação do atleta, já descobriram que ele tem negociações avançadas para reforçar outra equipe. Agora, família, próxima informação que a gente vai trazer aqui para vocês é sobre o Brian Medina, zagueiro de 1,95 de altura que pertence ao América de Cali, tem contrato até o meio do ano que vem e que tem negociações para se tornar reforço do Cruzeiro. A informação antecipada pelo jornalista Samuel Venâncio é de que o Cruzeiro busca ali no mercado este atleta, tem o aval do Leonardo Jardim, até por isso o Cruzeiro já negocia diretamente com a equipe colombiana, e a informação atualizada do Samuel Venâncio é de que o Cruzeiro recebeu o ok do próprio Brian Medina, ou seja, o zagueiro colombiano já deu o ok para fechar com o Cruzeiro. E agora a gente espera a resolução dessa história para que o Cruzeiro consiga assinar o contrato. Valores, ainda não foram divulgados os valores exatos, mas é falado nos bastidores que esta negociação pode girar em torno de 2 a 3 milhões de dólares. Sinceramente, um jogador com o potencial do Brian Medina, um garoto que tem uma possibilidade de revenda muito maior no futuro, eu acho um nome interessante para compor o elenco do Cruzeiro. Entendam, o Brian não chega no Cruzeiro com status de titular, e sim de promessa. Aos 23 anos de idade, ele já tem uma certa minutagem, já rodou por outras equipes da Colômbia, era titular no início desta temporada, acabou perdendo a posição titular e agora vê a possibilidade de reforçar o Cruzeiro. O scout do Cruzeiro analisou o Brian Medina como boa possibilidade. E ao torcedor cruzeirense basta confiar que o trabalho vai ser bem feito. E aguardem, além do Brian Medina, o Cruzeiro vai buscar outros 2 jogadores com características parecidas, com valores parecidos no mercado, para reforçar a equipe para o restante desta temporada. Eu vou até colocar aqui na tela para vocês o que o Samuel Venâncio falou sobre a possibilidade do Cruzeiro contratar o Brian Medina. E aí, a principal informação do dia é que agora sim o Brian Medina passa a ser um alvo importante na zaga do Cruzeiro. O que a gente pode trazer de informação, ele é um atleta de 23 anos, canhoto, tem contrato com a equipe do América de Cali até metade do ano que vem, ou seja, a liberação do jogador pelo América, claro que custaria grana, mas longe de ser aí uma pedida do Internacional, por exemplo, longe de ser aquela proposta que o pessoal lá do Uruguai falou que tinha pelo Juan Rodrigues de 6 milhões, nem perto disso. Mas o que falta? O Cruzeiro já deu uma investigada em toda a questão. O Brian Medina, ele
foi titular em muitos jogos do ano. Nos últimos jogos ele acabou perdendo a posição. É um atleta que outros clubes querem também. Na questão técnica, o Cruzeiro já fez uma avaliação de que é um jogador que pode ter um crescimento, que não vai ter um custo, repito, como estava aí pedindo o Inter pelo Vitor Gabriel, tem uma ótima estatura, né? 1,95 m, e o que o Cruzeiro fez mais? A questão extracampo. Então, isso tudo foi conversado, foi avaliado, e aí o que falta? Um último ok do técnico Leonardo Jardim. Se o Leonardo Jardim der esse ok, o atleta, inclusive, informação que a gente tem, buscando lá na Colômbia, ele se animou muito com a possibilidade de vir ao futebol brasileiro, de ter uma transferência para o exterior neste momento. Lógico que para ele seria uma valorização importante. E aí falta esse último ok. Se o Leonardo Jardim disser para a diretoria do Cruzeiro está aprovado, o Cruzeiro vai avançar e com chance de fechar negócio. Porque, pelas informações que a gente buscou ontem e hoje também, por não ser esse custo tão alto assim, o Cruzeiro toparia o investimento neste momento. E lembrando, né, o Cruzeiro tem o Fabrício Bruno, o Vidalba hoje jogando muito bem, tem o Jonathan, e o Cruzeiro não perdeu o João Marcelo, né? E que foi comprado no meio do ano passado, né? Infelizmente teve uma grave lesão. Então, o Cruzeiro precisa, e tem Bruno Alves aí no sub-20, tem outros zagueiros, né? Tem o Janderson, tem zagueiro emprestado. Então, o Cruzeiro pensa o seguinte: pode contratar um atleta que pode ter uma evolução jovem e ser uma peça importante, mas não tem hoje a necessidade do Cruzeiro, até por apostar em crescimentos do próprio João Marcelo e do Jonathan Jesus, que você não precisa de contratar um outro Fabrício Bruno, né? Então, é esse o raio-x do departamento de futebol do Cruzeiro. Tendo esse aval do Jardim, o Cruzeiro avança para a proposta e com expectativa de fechar negócio. É hoje o principal foco para a defesa. Agora, se o Jardim não der o aval, aí tem que ver qual seria um outro plano aí do Cruzeiro para reforçar a defesa. Valu? Olha só, família, a próxima informação que a gente vai trazer para vocês é de que o Santos tem interesse na contratação de Lautaro Dias. Ou seja, já apareceu o Inter, já apareceu o Sport e agora o time da vez é o Santos que está interessado na contratação do jogador. A gente já sabe, o Cruzeiro não pretende facilitar a negociação com qualquer outra equipe. O Cruzeiro pede 3 milhões de dólares, os mesmos valores que foram investidos na contratação do atacante argentino para que a venda aconteça. E se tiver uma equipe querendo o jogador emprestado? Não, o Cruzeiro não tem interesse de emprestar o Lautaro Dias. É informação divulgada pela galera do Central da Toca. Ou seja, o Cruzeiro só vai liberar o Lautaro se rever o valor que foi investido na sua contratação. E a gente sabe, quem é que contratou o Lautaro foi o Alexandre Matos. E aonde é que o Alexandre Matos está? No Santos. Ou seja, Alexandre Matos é a carta na manga do Cruzeiro para que a gente possa se livrar do Lautaro Dias. A gente viu, infelizmente, o Lautaro não agradou o torcedor cruzeirense. O que ele tem de raça dentro de campo, falta de afinidade para o jogador na cara do gol. O que ele tem de raça, falta de finalização para o atacante. Agora, família, eu tenho até outra informação aqui para divulgar para vocês, é de que o Cruzeiro neste momento tenta a renovação de Cauã Batistella, jogador das categorias de base do Cruzeiro, que vai em breve completar 18 anos de idade e que o próprio Cruzeiro tenta uma renovação de contrato com o jogador, mas que os teus empresários exigem do Cruzeiro que eles coloquem na mesa um plano, um projeto de carreira para o jogador, porque ele já vai fazer os seus 18 e a gente vê que nos últimos anos não são muitos os jogadores que recebem minutagem na equipe principal. A gente viu, o Kaique demorou anos e anos trabalhando duro para que realmente começasse a receber oportunidades. E os empresários do Cauã Batistella
pedem do Cruzeiro um plano de carreira para que ele assine um contrato longo. Caso contrário, o jogador no ano que vem vai poder assinar um pré-contrato e sair de forma totalmente gratuita da Toca da Raposa. Cruzeiro tenta convencer os empresários a ter uma renovação de contrato. Os valores não são empecilhos para que esta renovação aconteça, mas sim o plano de carreira para o jogador, que deve ser apresentado pelo Cruzeiro ainda este ano para que a renovação de contrato aconteça com Cauã Batistella. Vamos aguardar e esperar mais detalhes. Vou até colocar na tela para vocês as falas do Venâncio sobre a situação da jovem promessa das categorias de base do Cruzeiro. E tem até uma preocupação por parte do torcedor, porque o Batistella ele assinou o primeiro contrato profissional recentemente, quando completa 16 anos, né? Ele tem 17, faz 18 este ano, e o vínculo vai até o final do ano que vem. E eu procurei uma pessoa no dia de ontem para falar sobre essa questão, que ele vem fazendo golaços aí atrás de golaços na base. E o Batistella, o staff do jogador, né, eles querem conversar com o Cruzeiro quer renovar, até para não perder o atleta, e o staff, por outro lado, quer entender quais são os planos do Cruzeiro para o jovem atleta, né, para o jovem jogador. Ele está no pensamento aí do Leonardo Jardim, o que o clube trabalha para o atleta em termos aí de uma transição base e profissional. Essa conversa deve acontecer aí num futuro próximo e aí vamos aguardar. Tem muito talento, né? É um canhotinho muito bom de bola. Claro que tá só no começo ainda, mas vamos ver essa história aí, o que vai render e onde vai chegar, Grice. Com 17 para 18 anos só o Batistella, Samuca, você acha que mesmo muito jovem, com o momento que ele está vivendo, com essa saída do Diné, numa possível saída do Lautaro, enquanto o Cruzeiro ainda não busca alguns reforços, ele pode ganhar alguma oportunidade no profissional ou ainda você acha que é muito cedo para isso e ele tem que seguir sendo aproveitado lá no Sub-20? Eu acho que pode alternar as duas coisas, né, Grice? Por exemplo, a gente mira hoje o que faz muito bem o Palmeiras, né? Claro que o momento do Palmeiras é outro, brigando sempre prateleira de cima aí por todos os títulos do futebol brasileiro. Mas esses atletas com esses números aí, eles começam a frequentar ali o profissional, né? A viver o dia a dia, porque isso valoriza o jogador, né? Então eu acho que isso já poderia ter acontecido com o Batistella, nesses jogos mesmo aí que o Cruzeiro teve de Copa Sul-Americana, que não valia nada. Acho que tinha um espaçozinho ali para colocar o atleta na vitrine também, né? Quantos jogadores aí o Palmeiras vendeu, o cara deu um chute lá com o Abel e já saiu aí valendo 10, 15 milhões de euros. Claro que lá o cenário é diferente, o atleta é muito mais valorizado lá no Palmeiras, essa é a verdade, mas eu penso que o Cruzeiro tem que trabalhar isso desta forma já, com jovem e dupla cidadania. A gente sabe o que significa lá para a Europa, né, Gris? Isso aí. Então é isso, família. Vamos encerrar por aqui mais um conteúdo do nosso canal. Você aí de casa, torcedor cruzeirense, que é novo por aqui, já seja muito bem-vindo. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu gostei, ative as notificações e tamo junto demais. Fica agora com meu grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Fui!